Aqui em Mateus capítulo número 8, irmãos, nós temos 3 textos. O primeiro texto vai do verso 1 ao verso 17. E nesse primeiro texto nós temos 3 histórias. O segundo texto vai do verso de número 18 e se estende até o verso de número 27. E nós temos um terceiro texto, é um texto mais curto, ele vai do verso 28 ao verso 34. A exposição, portanto, ficará no primeiro texto, do verso 1 ao verso de número 17. E como bem disse, aqui nesse texto nós temos 3 histórias. E pedagogicamente, ou didaticamente, esse texto ele é entendido dessa maneira. A primeira seção dele, ou a primeira história, vai do verso de número 1 e se estende até o verso de número 4. O segundo texto é uma parte mais longa. Ele se estende do verso 5 ao verso de número 12. Desculpe, irmãos, ao verso de número 13. E nós temos um terceiro texto, que vai do verso de número 14 ao verso de número 17. Nesses 3 textos, nós temos 3 curas. É um compêndio só, é um texto só. Mas nós temos a narrativa de 3 curas. Nas 3 curas, nós temos 3 lições. E 3 implicações à vida de um cristão. Vejam só, irmãos. Até o capítulo 7, Cristo fez um pronunciamento, aliás, 5 pronunciamentos no monte. As 5 exposições ele fez ali no monte. Ao descer do monte, ele agora mostra de forma prática o que de fato ele quis ensinar desde quando pronunciou as gloriosas bem-aventuranças. E ele faz isso, por exemplo, quando faz a primeira cura, a cura de um homem leproso. Percebam só que coisa bem interessante quando ele promove essa cura de um homem leproso. No verso de número 4, aqui, Jesus ordena, por exemplo, esse homem já curado, que ele vá e oferte em agradecimento a Deus pela maravilha que o Senhor lhe promovera em sua vida. Portanto, veja, no verso de número 4 está implícito que Cristo ele não recebeu a adoração daquele homem. Uma pergunta franca que nós poderíamos fazer ao texto é: por que Cristo não recebeu a adoração daquele homem, uma vez que ele é plenamente Deus? Perceba, irmãos, isso tem a ver com o que está escrito aqui no capítulo de número 4. Em especial ao verso de número 11. No verso de número 11, os anjos serviram a Cristo. A palavra servir ali é no sentido de adoraram a Cristo. E por que aqui, uma vez que os anjos adoraram a Cristo, por que ele não permitiu que os homens, ou que aquele homem, o leproso, não o adorasse? Nós temos aqui uma grande lição sobre a natureza do Redentor e o estado em que ele se encontrava. Ele estava debaixo de um estado chamado de estado de humilhação. Não pelo fato simplesmente dele estar em figura humana, mas porque já consigo ele portava as nossas dores, as nossas enfermidades e o mais grave de tudo, ele portava consigo o nosso pecado. E uma das características no estado de humilhação é que Cristo não recebe adoração humana. Os homens não o adoram. Os anjos servem. Os anjos tributam louvor ao seu nome. Os anjos o adoram. Mas os homens não lhe dão o que lhe é devido. E quando tentam fazê-lo, Cristo usa de um artífice próprio dele, dizendo assim: não fale a ninguém que tal coisa fiz. Então essa parece ser a graça dessa primeira história. Na segunda história, ele contempla como um cristão verdadeiramente confesso crê na graça de Deus. A tal ponto dele dizer a um centurião: então me deixe pousar em sua casa. Ao que o centurião diz assim:
Senhor, eu não sou digno que pouses em minha casa, mas dize uma só palavra e o meu servo ficará curado. Pois, igualmente, sou um homem sob autoridade, ou seja, eu detenho o poder. E quando digo que aqueles que me servem devem fazer algo, eles vão lá e fazem. Então, dá-me uma palavra. E Cristo, dando uma palavra, então ele volta e aquele seu servo, filho, se encontra curado. Aqui nós temos uma segunda lição sobre como confiarmos em Deus. Afinal de contas, se somos cristãos, nós somos chamados a ter uma séria confiança no Senhor. Afinal de contas, se não confiarmos em Deus, se não crermos em Deus, então a nossa vida ela parece estar completamente perdida. A palavra confiar e a palavra fé são palavras que têm o mesmo tratamento no texto grego. Vem da palavra grega pistoi, que significa crer. Crer no sentido de acreditar e confiar. Na terceira, nós temos aqui Cristo fazendo um milagre duplo. Nós temos a sogra de um apóstolo, do príncipe dos apóstolos, sendo curado, a sogra de Pedro. Mas também nós temos endemoniados atendendo à ordem do Senhor e cumprindo aquilo que lhes é devido. Então, pasmem, até mesmo as autoridades dos céus temem e creem no Senhor. Quer sejam os anjos, aqueles do capítulo 4 do livro de Mateus, que adoraram a Cristo. Até mesmo os demônios creem que estremecem. Portanto, é um escândalo à humanidade. O homem, portanto, não crê em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ao texto, irmãos, primeira sessão, verso de número 1 ao verso de número 4. O exemplo de Cristo é cativante e com seu exemplo ele nos chama a uma fidelíssima adoração e serviço ao Senhor. Há quem pense, por exemplo, que a passagem-chave do capítulo de número 8, do verso 1 a 4, é o verso 3, quando Cristo usa da seguinte expressão: quero ser limpo. E aquele homem é curado. Talvez, eu acho que... E eu não me espantaria se víssemos agora um milagre sobrenatural, metafísico, acontecendo aqui conosco. De fato, estaríamos assombrosamente felizes. Mas essa não é a principal passagem do texto. A ênfase de Mateus não está no verso 3. Ele relata o verso 3. Mas a ênfase de Mateus, veja, está aqui no verso número 4. É quando Cristo dá um exemplo ao homem leproso da sua natureza humana, o que verdadeiramente ele é. Então veja comigo, verso 1. E descendo ele do monte, ora, do monte onde ele ali expressou aqueles 5 gratos sermões, ensinando aos homens as virtudes de Deus. A multidão o segue. Há uma resposta para isso. Veja, o verso número 29 do capítulo 7 diz que os homens dizem acerca de Cristo que jamais ouviram uma pregação dantes outrora feita por alguém. Ninguém falou como Cristo falou. Então era natural que esses homens seguissem a Cristo. E vejam, eles seguem a Cristo não pelos milagres, porque pães e peixes foram multiplicados, mas seguem a Cristo porque a palavra que sai da sua boca é verdadeiramente transformadora. Irmãos, não há nada mais atraente no Evangelho do que a exposição da graça de Deus. Eu já falei aqui, vocês bem o conhecem, o texto de Romanos 1,18, Paulo cheio de graça, mostrando aos irmãos que estavam sob o Império Romano, dizendo assim, eu não me envergonho do Evangelho. Era encorajando aqueles crentes, uma vez que eles estavam à mercê da perseguição. E facilmente qualquer fiel ali poderia abandonar a fé, uma vez que manter a fé em Cristo era extremamente perigoso. Extremamente perigoso.
Mas perceba bem, note bem, algo interessante. Paulo diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, pois este é o poder de Deus. Então ele está grafando ali para todos que existe uma graça eficiente dentro do Evangelho, que modifica, transforma a vida dos homens. E veja, irmãos, essa graça operante e eficiente, literalmente é o próprio Evangelho. Então, se tem uma coisa pela qual nós devemos nos apegar confiadamente, é nas palavras de Cristo. O Evangelho, naturalmente, é as palavras de Cristo. E junto às palavras de Cristo, o que é que nós podemos contemplar? As palavras de Cristo transformam um homem. Não se é conhecido, note bem, não se é conhecido a vida de ninguém que, tendo escutado o Evangelho, sua vida não fora terrivelmente transformada. E a prova disso somos nós que aqui estamos. Quantos testemunhos não poderíamos dar? E se começássemos hoje, talvez ano que vem nós terminaríamos de contar as muitas e maravilhosas bênçãos que o Senhor tem nos dado, deixando passar desapercebidas aquelas que mais nem lembramos, e sem notar aquela que nem sabemos que Cristo fez em nosso benefício, porque nós nem sabemos quantas vezes Ele, o Senhor, nos livrou da morte, do perigo, da destruição, da ruína, do escândalo. Quantas vezes Ele não fez isso por nós? Note uma segunda coisa, não porque éramos merecedores, não por causa disso, mas por causa da graça de Deus revelada no Evangelho. Então veja, o texto vai dizer agora que a multidão o segue, obviamente. Ora, ela está impactada pela palavra de Deus. E na multidão, veja, estão ali enfermos. E uma enfermidade que impossibilita de alguém ir ao templo adorar o Senhor. E vejam bem, irmãos, o verso 2 diz assim, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor. Olha a adoração que o leproso quer empregar a Cristo. Ele reconhece que Cristo verdadeiramente é Deus. Você pode estar se perguntando aí, qual o problema de Cristo ser chamado Senhor? Os mais velhos aqui da igreja, e os mais velhos que você conhece, são chamados de senhores e senhoras. Qual a graça que há nisso? A palavra Senhor aqui vem da palavra grega Kyrios. Lá no hebraico, essa palavra é Adonai. Adonai em hebraico é Senhor, Kyrios em grego é Senhor. Só que existe uma gravidade nessa palavra. Tanto Adonai como Kyrios só pode ser chamado de Senhor o Senhor Deus. Então, ao chamar Cristo de Kyrios, Senhor, ele está reconhecendo que aquele homem a quem ele vai se dirigir verdadeiramente é Deus. Então ele diz assim, meu Senhor. É uma súplica, é um apelo de alguém desesperado. Há quanto tempo enfermo, sem se dirigir ao templo para adorar ao Senhor em quem ele tanto ama e tanto creu. Ele diz assim, agora veja a estrutura da petição. É uma estrutura de muita humilhação. Ele diz assim, se quiseres, Senhor, podes tornar-me limpo. É a tua vontade que está aqui entre mim e ti. Cristo ouve a palavra daquele homem. Aí veja a graça de um milagre acontecendo. Ele diz assim, Cristo diz, quero. Eu quero que você seja limpo. Então, ser limpo. E a parte final do verso 3 diz assim, e logo ficou purificado da lepra. Então isso já seria suficiente para a gente se levantar dos bancos e dizer, glória a Deus, aleluia. Calma, não vamos fazer isso. Essa não é a parte central do texto. A parte central do texto está no verso 4. No verso 4, nós temos, aqui no capítulo 8, a segunda palavra de Cristo sendo de forma mais ampla. A primeira é quando Cristo diz assim, quero ser limpo, quero ser limpo. Ele quer, e o seu desejo é efetuado,
E aquele homem, C, é transformado novamente e é limpo. No verso de número 4, nós temos toda a extensão da palavra de Cristo e todo o ensinamento de Cristo. E veja aonde ele vai levar aquele pecador. Verso 4. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a alguém, ou seja, não conte nada a ninguém, mas vai, mostra-se ao sacerdote, ou seja, cumpra a lei. A lei de Levítico 12 diz que o homem leproso deveria se colocar perante o sacerdote veria que ele agora estaria limpo e aquele homem estaria pronto para adorar ao Senhor. Apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir como um testemunho de que você fora curado. Que ensinamento gracioso. Ele opera um grande sinal, mas perceba, ele não se exibe. Ele não se mostra. Nós temos aqui dois entendimentos. No final desse capítulo 8, desse primeiro texto, que é o verso número 17, ele usa o texto de Isaías capítulo 6. E o ensinamento de Isaías capítulo 6, o motivo primário para que os homens não vejam a Cristo é para que eles não confessem a Cristo. É estranho isso. Ele veio para salvar os pecadores, para tirar os homens e resgatá-los da perdição das trevas, mas Isaías capítulo 6, para que os homens vendo, interessante, não vissem, ouvindo, não entendessem, para que não conhecessem a glória de Deus. Então perceba só uma coisa, Cristo literalmente se oculta de receber a adoração. É um estágio da sua humilhação. Então Cristo nos ensina a quem adorarmos. Ele aponta a adoração ao Senhor e a adoração a partir do templo. É a primeira graça que ele demonstra aqui no verso. A segunda é que uma vez que aquele homem agora vai ao templo, ele diz, não vá de mãos vazias. Uma vez que você fora curado, lembre-se daquilo que Deus fez por você. Agora vá de mãos cheias para que você possa fazer por outros. Ao levar a sua oferta ao templo, a oferta tem dupla obrigação. E é por isso que nós contribuímos na casa de Deus. Por que você é despertado para dar o seu dízimo? E deixa eu lhe dizer algo, dízimo é algo obrigatório, não é opcional. Ministro do Evangelho que ensina que dízimo é opcional, foge de sua responsabilidade, viola e transgride as leis de Deus, camufla a graça do Evangelho, opõe-se à ordem divina, viola os mandamentos de Deus, atenta contra a graça do Salvador. Se existe algo benéfico que nós podemos participar, irmãos, é quando cantamos a Deus e damos a Deus aquilo que a Ele é devido, mas quando contribuímos, entenda a graça da contribuição, quando contribuímos, nós promovemos que a nossa igreja continue ativa. Há gastos aqui. Como você se assenta, o que você bebe, o que você ouve. Talvez a voz do expositor não seja das melhores. O grave ou agudo do meu tom falado talvez não seja o melhor para o seu timbre. Mas entenda, o evangelho que é pregado é palavra de Deus. E tudo isso aqui custa. E custa financeiramente alto. Mas não somente para isso servem dízimos e ofertas. Serve também para que o necessitado da causa do Senhor tenha as suas necessidades prontamente atendidas. E eu digo isso e, por favor, jamais esqueçam. Será uma vergonha para a igreja presbiteriana de Franca saber que um dos seus membros passa necessidade e a igreja não lhe atende. Tomara que nenhum de vocês passe em necessidade. Tenham condições financeiras de pagarem suas contas,
de preencherem suas dispensas, que o pão não falte à mesa de nenhum, que as necessidades básicas da saúde sejam prontamente atendidas, que o vestir seja totalmente condizente com a vida de vocês. Tomara que ninguém aqui passe necessidade. Mas caso passe, antes de procurar o governo, procure a casa de Deus. É nosso dever lhe dar de vestir, é nosso dever lhe dar de comer, é nosso dever básico atender às suas necessidades. Mas que vergonha se alguém chegar a procurar a casa de Deus, procurar os recursos, e nós dizemos, volte mais tarde, ou volte amanhã, ou venha depois. Quem já sentiu fome sabe. Bom seria se a gente dissesse para a nossa fome, tenha calma, espere mais 3 horas. Ou se disséssemos para a enfermidade, febre, fique só um pouquinho aí aguardando. Quando for lá para as 9 horas, apareça, porque eu já vou estar com o remédio na mão. Aí quando tu aparecer, eu te combato. Nós não temos esse controle. Nós não temos esse controle. E sofredor é a igreja que não atende à necessidade dos seus filhos. Não é vergonha nenhuma nós buscarmos apoio na casa de Deus. Porque quando recebemos da casa de Deus, não é a minha oferta que você está recebendo. Não é a oferta desse irmão que está do seu lado aí no banco que você está recebendo. É uma oferta divina, uma vez que o dinheiro que nós temos não pertence a nós. Os recursos que nós temos na sua conta bancária pertencem a Deus. Mas em um ato obrigatório, é o nosso dízimo que temos que levar à casa do Senhor. E as nossas ofertas que temos que levar para lá. Eis porque Cristo agora diz para o homem limpo, o homem curado, vá agora adorar ao Senhor, se mostre ao sacerdote, mas leve sua oferta. Não se apresente ao Senhor de mãos vazias. A oferta que trazemos, irmãos, é apenas um semblante de graça que nós trazemos para a igreja pelas muitas e muitas bênçãos que o Senhor diariamente tem nos dado. É como se disséssemos, Senhor, obrigado por cuidar de mim. E como cuida de mim, eu cuido do meu irmão. É um canal de bênção. Deus me dá a condição de ser como sou para velar pela vida do meu irmão. Que por um momento provisório ou largo, não tem o que comer, padece fome e padece necessidade. Aqui nesses bancos, irmãos, eu muito bem sei, há ricos e pobres. Mas nesse momento da adoração, não há nenhuma distinção entre ricos e pobres. Todos estão no mesmo patamar. Porque todos estão debaixo de graça divina. Então veja como é bom participar disso. Nós vermos a casa do Senhor bem. E os nossos irmãos sendo amplamente atendidos. Esse é o ensinamento de Cristo que está aqui no verso de número 4. Agora, como é que nós contribuímos a Cristo? Será que se nós levarmos a nossa oferta, o nosso dízimo, à casa do Senhor, à causa de Deus, será que não nos vai faltar? Observe a estrutura da segunda cura. O que é que ele vai ensinar na segunda cura? Um centurião chega a ele e lhe pedindo, lhe faz um apelo. Veja a estrutura textual, verso 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe. Olha o pedido. Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Pela primeira vez agora, nesse texto, a partir do verso 5, Jesus diz assim, olha, eu tenho compaixão de você, eu vou descer na sua casa. E quando chegar lá, eu vou dar saúde a ele. Mas veja como é que o centurião responde a Cristo. Veja,
se você empresta dinheiro a alguém e passando-se um tempo, você vai na casa daquela pessoa e diz assim, lembra aquele dinheiro que eu lhe emprestei? Aí a pessoa diz assim, eu tenho um dinheiro, eu vou lhe quitar agora. Aí como é que você faz? Ah, você está com dinheiro aí? Faz o seguinte, deposita mês que vem. Não. Me passa o dinheiro. Eu lhe ajudei, você tem que me passar. Olha o que é que o centurião faz. Cristo acaba de dizer, eu vou descer à casa dele, mas eu vou lhe dar saúde, eu vou curá-lo. Veja o verso 8. O centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado atsará. Pois também, diz o centurião, eu sou homem sob autoridade, homem com autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. E veja como ele demonstra autoridade. E digo a este, ao soldado, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. Jesus, ouvindo isso dele, verso 10, maravilhou-se e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em toda Israel encontrei tanta fé. O que é que esse homem acabou de fazer? A palavra grave no texto é a palavra pistói, fé. Esse homem acaba de acreditar em Cristo. E não somente acreditar em Cristo. Ele confia em Cristo. A tua palavra já basta. A tua palavra é suficiente para mim. Agora perceba, a primeira seção, verso 1 ao verso 4. Quando nós contribuímos com dízimos e ofertas, o que é que pesa sobre nós agora? É a desconfiança de que se eu der o meu dízimo, vai faltar provisão na minha casa? Ou nós agimos com fé, como agiu o centurião? Dá-me somente uma palavra, porque se me deres a tua palavra, certamente o meu servo ficará são. O que é que Cristo nos ensina? E o que é que nos molda? Por que é que nós somos crentes? A palavra crente vem daquele que crê. Também da palavra grega, pistoi, fé. Nós cremos e confiamos em Deus. Porque o Deus que nos mantém hoje, certamente é o Deus que nos manterá amanhã. O Deus que provisiona vida a nós hoje, infunde em nós crença, é o Deus que fará as mesmas coisas amanhã. E a prova disso é a crença do centurião. A tua palavra, Senhor, me basta. Dize e eu voltarei, e o meu servo ficará são. Isso é crer em Cristo. E é dessa forma que devemos nos relacionar com Ele. Eu não somente creio que Cristo existe. Se eu tão somente fizer isso, me torno semelhante aos demônios, que creem que estremecem. Mas a nossa virada está porque nós ardentemente confiamos nele. O século XVIII ficou marcado pelas famosas missões modernas. E um grupo na Germânia, chamado de morávios, creram no seu Senhor. E eles tinham uma bandeira, e no brasão que estava lá na bandeira, no estandarte, palavra antiga, né, estandarte, mas no brasão que estava lá no estandarte, tinha uma frase em latim, que traduzida dizia,
venceu o nosso Cordeiro. Confiemos nele e o sigamos. É assim que devemos crer em nosso Senhor. Ele venceu por nós. Ele tomou as nossas dores sobre si. Confiemos nele e possamos seguir os seus passos. O resultado da crença do centurião. Verso 11. Cristo diz: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino, se referindo a muitos judeus que viram a ele e não creram, serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Agora perceba, se Cristo falou isso dos judeus, que o viam e não criam, o que ele pode dizer de nós, que à semelhança dos judeus, ouvimos a sua palavra? E o vemos pela pregação do Evangelho e a ministração do sacramento. Nenhum cristão aqui agora pode dizer que não viu a Cristo. Vemos de forma auditiva, quando ouvimos a pregação do Evangelho. Vemos de forma teatral, quando a ceia nos é dada. Ouvimos a sua palavra. E será que nós vamos nos encontrar semelhantemente como os judeus, que viram a Cristo e o desconsideraram? Que viram a Cristo e não creram nele? E semelhante coisa pode acontecer conosco, da qual Cristo disse sobre os judeus, que seriam lançados nas trevas exteriores, por não crerem no mandamento. E agora o que fazer quando ouvimos a Cristo? Continuaremos na incredulidade? Continuaremos violando a lei? Continuaremos quebrando os mandamentos? Desconsiderando a fiel e poderosa palavra do Senhor? Como se Deus não nos visse? É essa a nossa crença. É essa a nossa incredulidade. Certo homem, certa vez, me disse algo pavoroso, e aquilo me deixou muito triste, porque era uma pessoa extremamente ligada a mim, que disse: será que Deus vai atentar para o meu pecado? Bilhões de pessoas no mundo, e Deus vai olhar justamente para mim? Pois bem, a verdade é sim, Ele olha para cada um de nós, conhece todos os nossos pensamentos, sabe de todas as nossas virtudes e conhece todos os nossos pecados. Nada podemos fazer em oculto da face desse Criador. E aí, agora, como cristãos, viveremos na mesma incredulidade? Que se nos colocarmos à disposição de Deus para contribuir, faltará a nossa casa? Faltará o nosso lar? Que tipo de fé é essa? Que tipo de crença é essa? Os versos 12 e 13 encerram, portanto, a crença do centurião. Agora veja o verso de número 13, que diz assim: então disse Jesus ao centurião: vai e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, diz Mateus, o seu criado sarou. É o efeito da crença poderosa no Evangelho de Deus. Agora me diga uma coisa. O que é que acontece quando cremos em Deus dessa forma? Você já se perguntou? O que é que minha fé me sujeita quando creio desta forma? Aí ele dá o terceiro exemplo de cura para nos mostrar isso. Verso 14 ao verso 17. Verso 14 diz assim: Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou.
E levantou-se a mulher e serviu-os. Essa expressão agora usada, serviu, não tem na mesma que aparece em Mateus capítulo 4 e também em Mateus capítulo 8, verso de número 3. A expressão serviu aqui é atendeu às necessidades. É como se dissesse assim, e ela, estando curada, lhe aprontou, lhe preparou uma mesa. Então, sob a mesa, ela colocou serviços de utilidade para Cristo. Uma jarra de água, para que os pés fossem limpos e as mãos fossem lavadas, e algum tipo de comida, principalmente voltada àquela comida retirada da água, algum peixe. Algo bem típico aqui do local onde ela se encontrava. Então, o serviu aqui é nesse sentido. Ela foi e atendeu às necessidades de Cristo. Mas algo interessante vai acontecer no texto. E está aqui entre o verso 16 e 17. É que, passado-se um tempo, o texto vai usar a expressão chegada à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Verso 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, ele está usando aqui Isaías, tanto capítulo 6 como capítulo 53, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. O que acontece agora, quando passamos a confiar em Cristo? Ele mostra isso agora a partir do verso 16. Veja, nós não somente contemplamos milagres. A sogra de Pedro fora curada. É o que diz o verso 15. Mas até mesmo o reino espiritual se nos é submetido. É o resultado pontifical da crença em Cristo. Cremos em Cristo e até mesmo os céus se lhe são sujeitos. O reino espiritual, que abalava todo um povo, açoitava uma cidade inteira, tem o seu problema completamente resolvido. Essa é a autoridade de Cristo, que repousa sobre nós quando pregamos o Evangelho. A submissão e a crença em Cristo pode livrar o mundo do mal. E uma das maiores expressões de amor que demonstramos ao mundo não é ficando em silêncio. Se ficarmos em silêncio, somos omissos. Mas é mostrando ao mundo o que o Evangelho pode fazer. O mundo perde por não conhecer o poder desse Evangelho, que você conhece. E que de muitas e muitas formas se ausenta ou fica calado e não anuncia ao mundo a graça de Deus. Coitado dos homens que estão lá fora. Como virão a graça se não há quem lhes pregue uma só palavra? Se nos envergonhamos daquilo que Cristo faz conosco. Ai do mundo por nossa causa. Nós somos alegres e felizes porque recebemos a Cristo, porque temos o nosso Redentor. Mas não fazemos o mundo feliz por não anunciarmos o Evangelho. Cristo chega na cidade. Há um milagre. O terceiro. A sogra de Pedro é curada. Mas um espetáculo maior ainda. Os demônios lhe são sujeitos. Enfermos são curados. Pessoas são resgatadas e salvas. Aí você, na sua incredulidade, sentado nesse banco azul, emadeirado, diz: pastor, mas aí é Cristo, não é? Ora, foi o próprio Cristo que disse: obras maiores fareis.
Você não já se apercebeu que você leva consigo ou porta consigo o mesmo poder e a mesma graça de Cristo? Eu não estou falando nenhuma heresia, nenhuma blasfêmia. Ora, o que foi que Cristo disse aos homens? Senão isto aqui. E não é justamente isso aqui que você tem nas mãos? E não é justamente isso aqui que você tem na mente? E não é justamente isso aqui que mora no seu coração? Queres, portanto, poder maior do que este? Então, o que você anuncia ao mundo? 3 conselhos para todos vocês que, a partir de hoje, se tornam pregadores. 3 conselhos. Primeiro, uma coisa que você tem que anunciar ao mundo é a Cristo. Portanto, renuncie ao seu eu. Acabe com esse discurso nocivo. Eu estou louco para falar a palavra nojento. Eu penso, eu acho. Anuncie a Cristo. Abra as Escrituras para os homens. Não precisa abrir a Bíblia. Abra a boca. Fale de Cristo. Fale de Cristo ao mundo. É o primeiro conselho que eu dou a você, pregador. Segundo, ao falar de Cristo ao mundo, fale a verdade. Chame as coisas pelo nome. Pecado é sempre pecado. Erro é sempre erro. Verdade e justiça devem estar perante os ouvintes. Glória e perdição devem ser conhecidos dos homens. Diga aos homens, fidelidade a Cristo te leva para a glória. A ausência de Cristo te leva para o inferno. Não existe 2, nem 3, nem 4, nem 30, nem 20, nem 100 caminhos. Apenas um. Anuncie este. Portanto, seja fiel. Fale a verdade. E terceiro, mais uma vez, não pense em si. Se eu falar a verdade, eu vou colocar a minha cabeça em risco. Coloque. Tome como exemplo a João Batista. Coloque a cabeça em risco. Fale a verdade por amor a Deus. Mas fale a verdade. Pense na glória de Cristo. Na salvação de pecadores. Do outro lado da rua. Até o outro lado do mundo. Mas fale de Cristo. Não se cale. E ao falar de Cristo, fale por 2 exemplos. Primeiro, fale pela sua vida, pelo seu testemunho. Segundo, fale com sua boca. Se pode falar, fale. A não ser que você tenha problema de surdez e seja mudo também. Mas podendo falar, fale. Não se cale. Se você ainda perguntar assim, em que tempo devo falar? Fale agora. O tempo é hoje. Chama-se tempo de graça. Não perca tempo. Comece falando para os seus familiares, que é o seu primeiro grupo missionário. Chega em casa agora e diga assim, eu sou um missionário. Quem foi que disse? O pastor lá da minha igreja. Pode confiar. Vai em frente, irmão. Seja missionário. Pregue o evangelho dentro da sua casa. Pregue o evangelho dentro da sua casa. Depois pregue para o vizinho. Depois pregue para o homem lá da vendinha. Pregue a palavra de Deus. Não se cale. Essa é a gloriosa chama que arde em nossos corações. Nós possuímos um poder que empresa no mundo algum possui. Possuímos o evangelho libertador do nosso Redentor. Por fim, irmãos, 3 implicações e aqui eu encerro a mensagem. A primeira delas vai aí do verso 1 ao verso de número 4, na primeira seção do texto. Perceba, Cristo nos ensina o sinal da humildade. Ele, no estado de humilhação, rejeita a adoração dos homens, para nos fazer entender que toda adoração deve ser a Deus divinamente. Segunda grande lição está entre o verso 5 e o verso de número 13.
Entre o verso 5 e o verso de número 13, Cristo nos ensina o exemplo da confiança. Confiemos nele. Nada nos vai faltar. Creia nisso. Nada nos vai faltar. E eu posso dizer isso. Porque se tem alguém que vai viver de milagres, é eu e minha família. Eu não tenho outra fonte de renda a não ser da igreja do Senhor. E a igreja do Senhor é um verdadeiro milagre. Nesse horário agora, você podia estar em casa, no seu belo sofá, sentado, ligado de frente à televisão, comendo alguma coisa, tipo um JK, por sinal muito gostoso. Mas você está aqui, ó, ouvindo um pregador. Mas poderia estar diante da TV, assistindo a final do seu time. E para aqueles que assistiram a final do seu time no dia do Senhor, o meu desejo é que seu time perca. Só de ruim. Deixou de vir para a igreja para assistir uma final de time de futebol. Tomara que seu time perca. Desejo isso do fundo do meu coração. Aí você está na igreja ouvindo o Evangelho. Confie no Senhor. Terceira lição está ali, do verso número 14, e se encerra lá no verso número 17. O Senhor nos ensina habilmente, que se portamos a sua palavra, todas as coisas se nos são sujeitas. Nós possuímos o maior poder de toda a terra. Nós possuímos o Evangelho. Que Deus, em sua infinita graça, nos fortaleça e nos abençoe para sermos e nos mantermos fiéis.